Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui em mais uma transmissão online nesse domingo à noite. E é um privilégio para nós poder fazer parte disso, poder louvar o nosso Senhor através das canções, junto com a nossa igreja, mesmo ainda nesse ambiente meio que separados, ainda agora com algumas celebrações presenciais na parte da manhã, mas de qualquer forma estamos juntos louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Então, cante essa canção conosco agora, louve ao Senhor aí da sua casa, junto com a sua família, aproveite esse tempo na presença do Senhor e que Deus abençoe essa celebração. Amém. Olá, igreja, boa noite, graça e paz.
Passando aqui para deixar alguns avisos para toda a igreja, lembrando que sábado às 16 horas nós temos o encontro com os nossos juniores, as crianças de 9 a 12 anos. Então, papai e mamãe, fiquem atentos aí no horário, sábado 16 horas, para que você, ao receber um link, você possa entrar ali na sala de reunião e deixar o seu filho conectado com conteúdos edificantes, com conteúdos que vão, de fato, auxiliar o crescimento aí do seu filhinho. E também os pré-adolescentes de 13 a 14 anos, o encontro se realiza às 17 horas do domingo. Também nós temos os encontros online do grupo Celebrando a Recuperação, todas as sextas-feiras, 21 horas. Queremos também agradecer a você que, com amor, com alegria, tem contribuído com a nossa ação social, depositando aqui o seu alimento, o seu produto de higiene pessoal, o seu produto de limpeza, que tem também doado oferta para esse ministério. Eu quero deixar aqui reafirmado o nosso carinho a cada um de vocês e dizer que esse trabalho só está sendo possível de ser realizado com a sua ajuda. E também dizer que muitas famílias, por intermédio do seu auxílio, têm sido abençoadas com esse ministério. Então, se você pode, passe aqui na igreja durante a semana, ou mesmo no domingo de manhã, às 10h30, deixe aqui a sua contribuição. Vamos abençoar e com certeza, desta maneira, nós também seremos abençoados. Vamos agora louvar ao nosso Deus, entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Sempre gosto de dizer que dízimo representa a nossa dependência, a nossa obediência e a nossa gratidão a Deus. Eu li algo muito interessante sobre dízimo que assim diz: os dízimos e as ofertas servem para tirar o egoísmo do nosso coração e nos ajudam a colocar nossa confiança não no dinheiro, mas em Deus. Se você pode, aproveite agora esse momento, enquanto o grupo de louvor toca aí mais uma canção. Vai aparecer aí na tela da sua televisão, do seu vídeo, do seu smartphone, as contas bancárias da nossa igreja. Temos conta no Banco Itaú, Bradesco e Santander. E também durante a semana você pode comparecer aqui na igreja e entregar seu dízimo e sua oferta. Vamos então agora ofertar e dizimar com alegria nos lábios, sorrisos nos lábios, com também liberalidade. Faça isto e nós agradecemos. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor
cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Vamos agora para a nossa intercessão, o momento que você pode ir na sua casa orar junto comigo, clamando ao nosso Senhor, contando a Ele tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te perturba, tudo aquilo que entristece o seu coração, ou então ainda agradecendo a Ele pelas bênçãos que são renovadas a cada manhã na sua vida. Nossa devocional está em Provérbios 22:4, que assim diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Amém? Humildade é o reconhecimento dos nossos limites e a confiança no ilimitado poder de Deus. É um ingrediente fundamental para uma receita de sucesso. Como consta de Provérbios 18:12, diante da honra vai a humildade. Quando somos modestos, podemos contar com os recursos de Deus e não apenas com os nossos. Josué, mesmo ocupando a mais alta posição de autoridade em sua nação, não deixou de admitir suas limitações, de buscar a direção do Senhor e de se submeter a Ele. Será que nós também temos feito isto? Será que nos momentos de lutas nós agimos assim? Fique aí a minha indagação ao seu coração. Fique aí esta colocação. Será que nas lutas nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus? Os nossos interesses à vontade de Deus? Que possamos, de fato, sermos pessoas humildes e entender que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Quando entregamos a Ele os nossos desejos, quando entregamos a Ele as nossas lutas, também entregamos a Ele a nossa confiança e confiamos nele a sua resposta, seja ela sim, seja ela não, pois em tudo temos que dar graças a Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, Pai, queremos neste momento te pedir, clamar ao teu nome, que encha o nosso coração mais do teu poder, para que sejamos pessoas humildes, pessoas que entendam, Pai, a tua vontade na nossa vida. Pessoas, Pai, que mesmo a meia adversidade, não afasta os olhos do teu nome, não afasta os olhos do teu altar, não afasta os olhos da tua cruz. Que possamos, Pai, entender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Que possamos, Pai, sempre seguir firmes olhando para o Senhor, não permitindo, Pai, que os nossos passos se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos seguir sempre em frente, olhando sempre para o alto, olhando sempre para a cruz, submetendo, Pai, o nosso querer
a tua vontade, mesmo sendo a resposta de um não quando buscamos um sim, mesmo sendo a resposta de um sim quando o nosso desejo seria um não. Por isso, Pai, faça com que possamos nos esvaziar de nós mesmos e enchermos do Teu Espírito Santo. Neste momento, Pai, eu quero clamar por este irmão, por essa irmã que está orando comigo. Que da mesma forma, Pai, como eu, muitas das vezes se encontra perdido, que o Senhor possa, Pai, acalentar o coração e endireitar as veredas desta pessoa, deste irmão, desta irmã. Pai, eu peço pelos doentes da nossa igreja, eu peço também por aqueles, Pai, que estão lutando aí com a depressão, com a ansiedade, com a síndrome do pânico, aquelas pessoas que foram acometidas com o novo coronavírus. E peço também pelos familiares dessas pessoas, que o Senhor possa entrar com a Tua provisão de cura, com a Tua mão de bênção, que o Senhor possa curar, dar livramento. Peço também pelos profissionais da área da saúde. Peço também, Senhor Jesus, pelas pessoas desempregadas. Peço também pela membresia da nossa igreja, pelos pastores da nossa igreja. Que o Senhor esteja ali, Pai, sempre atento, cuidando, livrando e, acima de tudo, salvando. Este é o meu desejo, esta é a minha oração que faço no santo e amado nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem agora com a pregação, que a palavra possa cair no seu coração e dali germinar uma boa semente e dar bons frutos. Graça e paz, amada igreja. Nós temos esse momento agora para continuar nossa reflexão que se iniciou pela manhã com a palavra a respeito de Jó. Nós continuaremos no livro de Jó falando a respeito da resposta apropriada que nós damos a Deus. Uma reflexão que se inicia em Jó 38:1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Convido os irmãos a orarem brevemente comigo nesse momento. Senhor Deus, eu peço em favor do Teu povo, Deus, onde quer que esteja, no tempo que for, que estejam separando para ouvir da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa abrir o coração, abrir o entendimento, abrir os ouvidos, Senhor Deus, para que possamos ouvir Tua palavra, guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti, Senhor Deus, e guardando a Tua palavra, que possamos praticá-la todos os dias, até que o Senhor Jesus venha nos buscar, Deus. É em nome dEle que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Jó, no capítulo 40, a partir do versículo 1, tem um dos mais importantes diálogos da Bíblia. O Senhor fala com Jó e Jó lhe responde. Jó 40, de 1 a 5. O Senhor disse a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Quando Jó questiona a Deus, Deus fala. Do meio da tempestade, o Senhor respondeu a Jó. E quando Deus fala, há apenas uma resposta que nós possamos dar: o silêncio. Isso está em Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 20, lemos o 20 e o 21. Quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Muitas vezes na vida nós temos a impressão de que Deus nos tratou injustamente. Essa impressão é muito forte quando pegamos a pior parte da nossa vida e comparamos com a melhor parte da vida da outra pessoa. E pensamos: Deus, por que o Senhor age dessa maneira? Por que a vida do meu próximo é tão melhor do que a minha? Por quê? Esses pensamentos, na verdade, eles não passam de inveja e de cobiça. Para nós, eles têm a impressão, a aparência de serem pensamentos de justiça. Nós queremos que Deus seja justo, mas Deus é justo.
Deus é sempre justo. Não há um momento no qual Deus não seja justo, porque toda a justiça está nele. E toda a justiça que há vem dele. Nós, quando pensamos que estamos sendo justos e, na verdade, agindo de maneira pecaminosa, estamos sendo injustos diante de Deus. A prova bíblica disso está em Isaías capítulo 64, do versículo 6 até o versículo 8, onde a palavra de Deus diz: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. A Bíblia diz: Deus é nosso Pai, Deus é o oleiro, nós somos o barro, nós somos obra das mãos de Deus. E por isso Deus tem o poder de nos formar e de nos quebrar. Deus tem o poder para nos honrar e para nos humilhar. Deus tem o poder para nos exaltar e o poder para nos destruir. Tudo que nós temos de bom dentro de nós foi posto ali pelo próprio Deus. E mesmo numa situação semelhante à situação de Jó, uma situação de sofrimento, de dor, de ferida, nós podemos ouvir a voz de Deus nos assegurando de que Ele é justo, Ele é nosso Pai e Ele está presente. Uma pessoa que passou por uma situação semelhante de um diálogo com Deus foi Elias. Mas o diálogo que Deus teve com Elias foi um pouquinho diferente do que ele teve com Jó. Vamos dar uma olhada lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11. 1 Reis 19, a partir do 11. O Senhor lhe disse, isto é, a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? O exemplo de Elias é muito diferente do exemplo de Jó. Eu pessoalmente considero que é porque aquilo que Elias tinha medo que acontecesse com Jó já tinha acontecido. Tudo aquilo que Elias tinha a perder, Jó já tinha perdido. Jó não tinha mais medo de nada nesse mundo, porque ele já tinha sofrido a perda, a dor, a humilhação, a doença, o isolamento, a traição da sua mulher, que não o traiu com outro homem, mas o traiu por meio da desonra, desonrando-o e desonrando ao seu Deus. E Elias, escondido do mundo, tinha medo de tudo. Tinha medo de Acabe, tinha medo de Jezabel, tinha medo dos profetas de Baal. E a cada um desses seus filhos, Deus falou de uma maneira diferente. A Jó, Deus fala no meio da tempestade, para provar a Jó de que Ele é poderoso e Ele está no controle. E a Elias, que tem medo, Deus fala numa brisa suave para levantar o seu filho, para encorajá-lo a continuar a ser um profeta, um servo de Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o oleiro. Cada vaso, cada filho, ele trata da maneira diferente. Não porque ele prefere um ao outro, ele trata da maneira que precisamos ser tratados. Às vezes Deus tira algo da minha vida, não tira do meu irmão, porque eu precisava que fosse tirado, meu irmão não precisava. Deus faz todas as coisas corretas e a cada um dos seus filhos Ele trata de acordo com a sua justiça, com o seu amor e com a sua bondade. E quando Deus fala, pode falar no meio da tempestade, pode falar na brisa suave, pode falar no meio da guerra, da batalha que nós lutamos todos os dias contra o pecado. Quando Deus fala, a resposta correta é sempre aquietarmos o nosso coração e saber que Ele é Deus. Eu gostaria de explorar
3 exemplos bíblicos, brevemente com os irmãos, a respeito de situações nas quais Deus fala. E a única coisa que nós podemos fazer é ouvir e aquietar o nosso coração. A primeira é a batalha, a guerra, como nós já mencionamos. No Salmo 46, verso 10 está escrito: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Este versículo você pode lembrar dele na versão mais comumente citada de João Ferreira de Almeida, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Também em Isaías, no capítulo 30, versículos 15 e 18, está escrito: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. As batalhas fazem parte da nossa vida, mas quando estamos no meio da batalha, devemos nos lembrar de que o certo é nos aquietarmos. Na quietude e na confiança está a nossa salvação e saber que Deus é Deus. Em primeiro lugar, as batalhas fazem parte da nossa vida porque está escrito que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. A Bíblia também diz que nós devemos batalhar pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Em outro texto diz que a fé não é de todos. Sim, nós temos batalhas. E essas batalhas implicam ideologias, implicam pessoas, implicam coisas deste mundo, mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo que são rebeldes a Deus. Se a luta não é carnal, ela não é vencida na força do nosso braço. Ela é vencida por Deus. Por isso que ele diz: aquietem-se, descansem, esperem. Nós não fazemos justiça com as nossas próprias mãos, mas esperamos em Deus para que Ele seja justo, para que Ele faça o que é certo. Quando eu tento vencer as minhas próprias batalhas neste mundo, quando eu tento fazer justiça com as minhas próprias mãos, eu estou fazendo aquilo que Paulo chama de esmurrar o vento. É um esforço grande e é um esforço completamente inútil. Portanto, quando Deus fala conosco no meio da batalha, o que nós devemos de fazer é nos aquietar, nos silenciar e confiar em Deus. Deus resolverá. Tudo que eu tenho que fazer é obedecer, andar nos caminhos de Deus e o resultado já está garantido. Há outro exemplo de uma situação na qual nós devemos responder com o silêncio. Mas essa aqui não é Deus que está falando, é outra pessoa. No Salmo 37, verso 7 está escrito: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Aqui nós temos duas tentações. A primeira, quando nos aborrecemos com o sucesso dos outros, é a tentação da inveja, a tentação da cobiça, a tentação de querer ter coisas que Deus não me deu. E quando eu quero ter coisas que Deus não me deu, eu já pequei. E quanto mais eu quiser e quanto eu mais buscar coisas que Deus não me deu, mais eu estarei me afundando no pecado. E a segunda tentação é se aborrecer com aqueles que maquinam o mal. Porque eu tento controlar a minha vida no meu próprio senso de justiça, em vez de descansar no Senhor e aguardar por Ele com paciência, sabendo que Ele é sempre justo, toda justiça vem de Deus e Ele fará o que é certo. Há um exemplo de tentação muito interessante, exemplo de Jesus, quando Ele é tentado no deserto. E Satanás oferece algumas coisas para Jesus. Ele oferece autoridade, oferece poder, oferece riquezas, oferece reconhecimento. Quando ele fala, se joga daqui, que os anjos vão te pegar. Talvez Jesus teria pensado, se eu fizer isso, e os anjos vierem me pegar, os anjos de Deus vierem me servir à vista de todos, então todos saberão que eu sou o Messias. Ele tinha ali uma oportunidade de resolver o seu ministério, mas resolver de um jeito diabólico.
As coisas que Satanás oferece para Jesus são coisas que todos nós gostaríamos de ter. Quem é que não gostaria de ter poder, de ter riqueza, de ter autoridade, de ter reconhecimento? Mas Jesus, ele não dialoga com o diabo, ele não negocia com o diabo, ele não conversa com o tentador. Aquilo que Jesus fala é somente a palavra de Deus. E ele cita o livro de Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Sim, Jesus Cristo cita a palavra. Quando nós estamos na tentação, devemos nos silenciar, isto é, silenciar o nosso coração, para que a palavra de Deus fale mais alto. O exemplo de alguém que tentou conversar com a tentação e deu errado é o exemplo de Eva. A serpente aparece para ela no jardim e fala: é verdade que Deus disse, não comam de nenhuma árvore do jardim? Então Eva conversa com ele e fala: não, mas é apenas aquela árvore, a situação é essa, a situação é aquela, e vai dando ouvidos à serpente, ao mesmo diabo que tentou o nosso Senhor Jesus. E essa foi a queda da humanidade, porque Eva deu ouvidos e conversou com a tentação. Ficou ali onde a tentação estava e não expulsou a tentação no poder da palavra de Deus, como Jesus o fez. Devemos nos aquietar diante da tentação, não ficar calados aguentando, aquietar a nossa carne, aquietar a nossa mente carnal, para falarmos daquilo que vem de Deus, exclusivamente da palavra de Deus, pois a palavra de Deus tem o poder de afastar o inimigo das nossas vidas. Então, quando nós estamos no meio da tentação, o que nós faremos? Nós vamos conversar com o tentador? Não. Quando estamos falando com o pecado, falamos somente a palavra de Deus. Pois no momento em que depositarmos o nosso coração aquilo, o nosso coração vai nos enganar e nos levar a pecar. Apenas a palavra de Deus tem o poder para nos livrar da tentação e para cumprir aquilo que está escrito em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistir ao diabo é fazer aquilo que Jesus fez, resistir no poder da palavra de Deus. Quando a tentação vem e você fica pensando nela e tentando justificar e entender, é isso que te leva para o pecado. Não é necessário justificar, não é necessário entender, é necessário lutar no poder da palavra de Deus. E por fim nós chegamos no exemplo de Jó, do próprio Jó. Nós respondemos a Deus com silêncio no meio da tempestade. Jó 38:1, então do meio da tempestade o Senhor respondeu a Jó. Isso nos dá a capacidade, quando nós nos silenciamos no meio da tempestade, isso nos dá a capacidade de encontrarmos paz, descanso e silêncio numa situação na qual nenhuma outra pessoa neste mundo teria paz, descanso ou silêncio. O maior exemplo disso é Jesus. Quando Deus envia uma tempestade sobre o barquinho dos discípulos, Jesus está dormindo. Ele dorme em meio à tempestade. Pois o silêncio em meio à tempestade não é um sinal de loucura, é um sinal de fé. Jesus crê em Deus, então ele tem paz. É isso. A paz vem da fé que nós temos em Deus. No entanto, se por um lado, quando estamos na batalha, ela pode gerar no nosso coração um sentimento de ira, um falso sentimento de justiça, de fé e de humildade, a tempestade pode gerar no nosso coração aquilo que gerou no coração dos discípulos: incerteza, medo e instabilidade na caminhada com Deus. Passando pela tempestade, eu posso me encontrar numa situação na qual um dia eu estou bem com Deus e no outro eu não estou. E num dia eu quero saber da palavra e no outro eu não quero saber. Não entra na minha cabeça e eu fico instável. Por quê? Porque o meu coração não está descansando em Deus. Porque eu não silenciei o medo do meu coração para substituí-lo pela paz e pela confiança. Muitos são aqueles que estão firmes enquanto as ondas não se lançam sobre os alicerces da sua fé, mas que depois são levados de um lado a outro por todo o vento de doutrina quando as coisas estão difíceis. A resposta de Jó para Deus, quando Deus fala no meio da tempestade, é cobrir a boca.
Jó não cobre a boca porque ele entende que é inútil falar com Deus, de maneira alguma. Jó não cobre a boca porque ele pensa que Deus não está ouvindo, muito pelo contrário. Jó cobre a boca porque agora é hora de Jó ouvir a Deus. Deus falou, agora é hora de ouvir a Deus. A palavra está sendo lida, pregada, é hora de ouvir a Deus. Então eu cubro minha boca. Se eu estou passando pela batalha, pela tentação, pela tempestade, eu cubro a minha boca, porque Deus já me ouviu. Antes que a palavra me viesse aos lábios, o Senhor já conhecia. Agora é hora de ouvir a Deus. Agora é hora de aquietar-se e confiar em Deus. E quando fazemos isso, encontramos paz, quietude e descanso em um lugar onde o mundo não pode encontrar. Nessa mesma tempestade, nós encontramos paz onde ninguém mais pode encontrá-la. Nós podemos crer naquilo que é impossível. Nós cremos no que é impossível, pois Deus é o oleiro e nós somos o barro. E sem questionar o Senhor, nós confiamos na sua providência e na sua sabedoria. Dessa maneira se cumpre aquilo que a palavra de Deus diz na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O silêncio não é para Deus deixar de nos ouvir, é para nós começarmos a ouvir a Deus. E quando ouvirmos a Deus, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser serão cheios dessa paz que excede todo entendimento. É isso que eu desejo para a minha vida, para a sua vida, para todos nós como filhos do mesmo Pai. Graças a Deus pela sua palavra e que Deus abençoe a sua igreja. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E
Glórias ao nosso Deus, que é soberano sobre todos e sobre todas as nações, sobre o nosso mundo. Que o Senhor te abençoe, que Ele acompanhe aí você nessa semana que está começando. Fique em paz. Obrigado por estar conosco em mais uma celebração online e até a próxima. Tchau, tchau.